Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos. Eu sou Camila Espinosa, especialista em alimentação consciente, e nós estamos iniciando mais um episódio do Pura Vida Cast. Hoje nós estamos aqui para a segunda parte do conteúdo maravilhoso com Roberta Carbonari, onde nós vamos explorar o comportamento alimentar, a nossa relação com a alimentação e como a gente pode fazer para se alimentar de uma maneira mais consciente e equilibrada. Roberta, seja muito bem-vinda novamente aqui ao nosso podcast. E eu já vou começar com uma pergunta. Como é que você lida e instrui seus pacientes a lidarem com as pressões externas de familiares, de amigos? Porque isso influencia muito também no comportamento, né? E influencia muitas vezes negativamente, Pro bem e pro mal, né? Eu atendo muito adolescente, né? Então muitas vezes eu trato a família ao invés de apenas o adolescente, porque existe muitas vezes para o adolescente ou para a criança uma pressão para que ela faça o que precisa ser feito, mas aquela casa não está fazendo, aquela família não faz. Sim. Então imagina, né? Como aquela coisa, falar pra criança que ela não pode tomar Coca-Cola. Mas tem em casa, e a mãe com uma Coca-Cola na mão, né? Na hora que você abre a geladeira é o que tem, Exato. Né? Então, você precisa controlar o ambiente quando você está especialmente trabalhando com crianças e adolescentes. E quando você está trabalhando com adulto, eu acho mais difícil, porque daí é ele que tem que controlar o ambiente. Sim. Né? E ele precisa querer. Sim. Ele precisa querer. O ambiente interfere muito na alimentação. As pessoas com quem você convive interferem demais na alimentação. E às vezes até querendo fazer o bem, interferem negativamente, né? Exato. Então um marido, por exemplo, que fica ali controlando, né? Ele quer que a esposa emagreça, mas ele fica ali do lado só apontando o dedo, né? Você vai comer isso? Não, gente, pelo amor de Deus, você já proíbe esse marido agora. Não é? Não. E isso gera tem uma nada. ansiedade muito maior. Eu já escutei muitos relatos, Isso gera ansiedade, né? gera culpa, gera raiva, gera agora eu vou comer só pra ele ver. E gera divórcio. Gera divórcio. Pare. Não faça, apenas pare. Isso não tem cabimento, né? Sim. Mas acontece. E o amigo também, não, assim, peça que as pessoas ao seu redor não sejam supervisores. Sim. Sejam Fiscais, incentivadores né? E motivadores silenciosos. É igual, sabe aquele quiet luxury que a gente fala do tipo, seja Não precisa silenciosamente elegante com a sua amiga que te pediu ajuda. Sim, não sim. vá com um outdoor na cabeça, né? Não fica não invada, apontando, né? mas convide essa pessoa, né, para que ela faça coisas que ela possa gostar e que fará bem à saúde dela. Sim, se você Então, pode seja a que convida para ir andar no parque, exato. seja a que convida Tomar um para ir café num da manhã restaurante em que saudável, existem milhões de opções que ela pode comer. Então, não seja quem é não seja a supervisora. Ninguém nunca gostou de supervisor de pátio, de colégio, sabe? As pessoas se escondem dessas pessoas. Exato. Seja a que convida para, né, oportunidades de vivenciar o que pode ser um bom registro. Sim. E um comportamento que será repetido porque foi bom. Sim. É muito difícil, né? E essa questão das crianças que você estava falando também, você falou que é mais fácil, mas eu acho mais difícil ainda, porque aí você está tratando ali, você não está tratando um adolescente, você está tratando 4 pessoas ao mesmo tempo, sim, né? Sim. E as pessoas têm muito essa mentalidade do criança pode tudo, né? Eu escuto muito isso, assim, deixa eu aproveitar. E não só isso, magro também pode tudo, que é um absurdo. Porque, assim, eu ouvi muito a vida inteira, você pode, você pode. magra, Se eu comesse tudo que as pessoas falam que eu posso, não sei o que aconteceu com a na minha verdade, saúde. você é magra porque você não faz porque eu não tudo posso. isso. Exato, né? Porque você tem um estilo de vida saudável, Exato. né? Mas eu acho que com as crianças isso é pior ainda, porque a criança não tem o discernimento ali de saber o que realmente é. E eu escuto muito essas frases do tipo, deixa eu aproveitar agora, aproveita enquanto pode, né? E a gente sabe que os índices de obesidade infantil, né? Até de transtornos alimentares, como a gente estava falando, exato. Tá só aumentando, né? Então é muito complicado. Eu acho que a alimentação é uma coisa tão complexa, né? E por muito tempo ela foi tratada, a nutrição também, eu sempre falei isso. Me incomodava muito quando eu entrei, eu fui modelo. A gente estava falando sobre essa. Mesmo, né? A gente estava falando justamente, acho legal a gente trazer aqui também, né? O que a gente estava falando que antigamente era nichado a questão do transtorno alimentar, porque era um meio ali você que você estava vivia, ali no ambiente, né? onde os precipitadores aconteciam. Exato. Hoje em dia você abre o Instagram, tá lá. Exato. Né? E tem os filtros, e tem todas as... E você convive ali com as modelos, você convive com as bailarinas, você vê... Tudo é referência, tudo, né? Então, eu fui modelo e bailarina. Olha que tinha coisa. todas eu tinha todo o ambiente. E me entristecia demais o que eu assisti. Eu tinha uma alimentação completamente funcional na minha casa. Eu comia 5 vezes por dia. Minha mãe era uma excelente mãe, dona de casa, e uma excelente cozinheira. Então, eu tinha comida fresca o tempo inteiro. Eu era muito ativa, eu fazia muita atividade física, enfim. A alimentação, para mim, era e sempre foi, e continua sendo, um momento de extremo prazer.
Eu não me lembro de sentir culpa de ter comido na vida. Uhum. E eu me encontrava com essas pessoas e com esse ambiente e falava, meu Deus, isso deve ser horrível. Quando eu fui para a nutrição, eu falei, aqui eu vou aprender a falar que essas pessoas estão, né, fazendo. E aí você encontra quase que 70% da sua sala de aula que foi para a nutrição também para emagrecer. Sim. Aprender a emagrecer mais, a secar mais o abdômen, a ter menos 2 centímetros. E eu falava, como pode, né, uma ciência tão maravilhosa, Sim. tão maravilhosa, ser tratada como a ciência do emagrecedor de corpo? Sim. Porque É essa raso, ciência né? é muito, é essa ciência que faz uma criança dobrar de peso e triplicar de tamanho em 1 ano. Sim. E ser viável para a Tudo, vida. né? E a gente né? tava falando aqui de longevidade, que a gente quer chegar lá na frente e ir muito Exato, bem, né? Quer viver sim. muitos anos ainda. E é para tudo, né? A alimentação, assim, o verbo nutrir é tão lindo. E as Exato. pessoas Ele está sendo perderam, reduzido. né? Ele foi reduzido. Perdeu o significado, E né? esse reducionismo trouxe tantas outras coisas ruins que só piora a alimentação. Sim. Trouxe culpa, Sim. trouxe as dietas Mas é muito restritivas, complicado, trouxe né? a era das modas, das dietas, de todos os tipos, Porque com as todos pessoas não os sabem nem nomes. direito o que é, mas elas olham E lá no que Instagram levantam e vão bandeiras. Eu seguindo. sou a da dieta X, eu sou a da Isso dieta Y. essa é melhor do que a Sabe, outra, absurdo. né? Eu nunca Até dei nome é para um uma dieta ponto de um que paciente meu. Não tem nome, é a dieta dele. é a dieta da pessoa, exato. é. Eu quero falar sobre isso também, sobre esse excesso de informação. Mas antes, só complementando aqui a história do transtorno alimentar, eu fui modelo também. Tive bulimia por alguns anos ali. E assim, também tinha uma mãe maravilhosa que cozinhava super bem e tal, mas eu me deixei ali envolver. Eu ia muito pro Japão. Sim. E aí sim. tem essa pressão também. Eu lembro que eu voltava. Porque a primeira vez que aconteceu que eu fiquei magérrima voltando do Japão é porque realmente eu não cozinho. Eu tinha 18 anos, né? Sim. Era uma criança. Minha mãe me proibiu de ir. Então, eu fui. Eu tive O convites convite para não sair, minha mãe foi. falou não. É, eu fui 7 vezes, mas enfim, daí nas primeiras Você vezes eu esteve muito voltei mais super exposta, magra. inclusive, né? Exato. E aí todo mundo me elogiou muito, né? Porque tem essa cultura também, né? De estar magérrima, né? Hoje em dia a gente tem algumas culturas, né? De estar musculosa, de estar magérrima, Sim. né? Tem todo E esse reforço positivo é um perigo, né? né? E imagina para uma menina de 18 anos, né? Que aí todo mundo falou que você está maravilhosa. Toda vez que eu ia pro Japão, eu queria voltar maravilhosa. Eu não queria voltar menos que aquilo, né? E a primeira vez tinha sido realmente por preguiça ou por falta de habilidade. Ali chegava cansada dos trabalhos e acabava não comendo direito e emagreci. Isso se tornou um transtorno alimentar. As próximas vezes, a ferramenta que eu encontrei foi a bulimia. Então é muito complicado, né? E a gente estava falando o quanto as adolescentes, as crianças estão expostas a isso hoje, né? Infelizmente. Desse reforço Muito mais positivo o tempo expostas. inteiro de tipo que tem que ser maravilhosa, Sim. tem que estar magérrima. Às vezes aquela imagem que você tá vendo ali na É internet. mentira. Exato, Não, né? aquele corpo não é de verdade. Ele foi esticado, ele foi, né, milhões de tratamentos de imagem, Sim. né? Então é muito complicado isso hoje em dia, né? E com tudo isso que está acontecendo, né, com esse acesso desmedido a tantas informações, a gente vê que existe um estudo chamado Global Burn of Disease. Esse é o maior estudo epidemiológico que existe, que avalia as causas de incapacidade e anos perdidos por incapacidade, anos vividos com incapacidade. Então, ele é um estudo sensacional que acontece com recorrência, né? A gente tem agora o publicado de 2022, e ele traz qual é a posição das doenças e das questões psiquiátricas, Sim. psicológicas e questões como hiperglicemia, hipertensão arterial sistêmica, no impacto na vida, tá? E de 1990 para 2019, a gente duplicou a quantidade de transtorno de pessoas vivendo com transtorno alimentar. Tem algumas cada vez mais razões para isso, jovens, porque né? obviamente as características diagnósticas também foram muito mais bem definidas, então a gente teve mais pessoas tendo acesso a um diagnóstico. Mas ainda assim, os pesquisadores falam que isso é muito subestimado, porque para você ter um diagnóstico, você tem que procurar. E o transtorno alimentar acontece em segredo. A gente morre Agora, de vergonha, você imagina que 87% das pessoas que estão no Instagram têm de 9 a 18 anos. 87% das pessoas Que absurdo. no Brasil que estão no Instagram e que assistem diariamente o Instagram têm de 9 anos a 18. Só se fala de emagrecer. Troque isso por aquilo. Sim. Pare, faça isso, a dieta X, a dieta Y. Eu fico aterrorizada. Sim. Porque a mensagem que a gente está... E na nutrição também, a mensagem que a gente está passando é essa. Sim. É a maior mensagem que é passada. Então, é algo que a gente precisa
falar mais, né? Fico até feliz de ter sido aberto esse tema aqui, Não, porque eu quero falar mais disso falar... até, né? Até outro dia no evento que a gente foi do Pura Vida Prime, né? Você falou que informação não é a mesma coisa que conhecimento. Não. E como é que a gente faz, Berta, para lidar com esse excesso de informação? Eu tenho a sensação que muitas pessoas, elas ficam até... Isso gera mais ansiedade sobre a comida, né? Porque esse excesso, ele gera desinformação. Sim. E a pessoa olha para tudo aquilo, né? Sempre tem a dieta da vez, o superalimento da vez, e milhões de coisas ao mesmo tempo. Sim. A pessoa olha para tudo aquilo e aí ela fala, meu Deus, isso não é para mim, deixa eu ficar aqui no meu padrão, do jeito que eu me alimentava antes, porque eu não vou nem começar, é muito complicado. Como é que Ou então ela tenta tudo, né? Exato. Como faz para lidar com isso? Como faz para absorver aí o melhor de tudo isso? Eu acho que assim, esta iniciativa, por exemplo, é uma forma de combater esse micromomento de informação que não gera conhecimento, né? Conversas mais amplas em que a gente possa se aprofundar no tema, porque nas redes sociais eu não sei se isso vai ser resolvido, porque cada vez mais o que o algoritmo pede é vídeos rápidos, coisas simples, com humor, porque daí engaja, a pessoa passa mais tempo, tanto que os blogueiros que falam de saúde, que mais se destacam e que mais crescem são os que fazem humor. Não são os que levam informação, o conteúdo técnico. E se a gente for pensar... contra também, né? Não estou falando que tá errado, mas se a gente for pensar, você vai entrar na rede social e você não está buscando ali um conteúdo denso. Você não está buscando aprender. Ali é entretenimento, não é mais um lugar para informação. Exato. Então, o que a gente precisa cada vez deixar mais claro é que rede social não é um lugar onde você aprende, não é um lugar onde você vai receber conhecimento. São micro-informações que você vai receber, boas, ruins, informação e desinformação. E mesmo que a informação ali seja correta, é muito rápida. É rápida muito rasa. E a interpretação também. Exato, a interpretação, de repente aquilo não serve para você, né? Acho que tem por exemplo, o jejum intermitente, né? Que é um caso típico, assim, né? Que as pessoas acham que é para todo mundo, não sabem exatamente como fazer. Por quê? Porque vem ali na internet, né? Ali com rapidez, jejum intermitente. Olha, eu perdi não sei quantos quilos, né? Tem sempre esses memezinhos, o antes e o depois. Sim. E aí, né? E como é que faz como é que você assim, ensina aos seus pacientes? Eu peço que seja feito um filtro. E, sinceramente, hoje eu virei a pessoa que recebo DM de paciente com 716 vídeos. É verdade ou mentira? É verdade ou mentira? Daí, o que a gente combinou agora? Você escreve para mim. Faz uma nota, vídeo falando isso, verdade ou mentira, vídeo falando aquilo, verdade ou mentira. Não precisa nem mandar o vídeo. A gente tira meia hora depois da minha consulta, só para eu te explicar bioquimicamente, fisiologicamente, o que é. E quais são os mais comuns, se não é. Os mitos mais comuns que aparecem na internet? Low carb me atormentou durante muito tempo, não aguentava mais. Low carb agora parece que tá melhor, mas vira e mexe ele ainda acontece. Então, uma das coisas que mais era, todo mundo queria fazer uma dieta low carb, e todo mundo acreditava que low carb era a dieta que mais emagrecia, porque a fulana perdeu 3 quilos na primeira semana. Sim. E óbvio que sim, né? Sim. Você depleta glicogênio muscular hepático, você perde até 5. Sim. Você perde até 10% do seu peso, dependendo de quanto você pesa. Então, obviamente, isso não significa emagrecer, significa perder peso. Então, isso foi o que eu mais tive que falar durante muito tempo. Sim. Que você tira o carboidrato, você perde peso, mas você não emagrece, né? As questões... Depois me veio também o jejum, que não era um jejum intermitente, era assim, jejum. Eu vou jejuar. Eu vou jejuar até as 11, que é onde eu aguento, e depois... Vou fazer jejum de 3 dias. E aí eu falo, bom, deixa eu... Né? Era muito fácil de desmistificar a questão do jejum, porque eu falava, o que faz o jejum intermitente funcionar é a janela alimentar perfeita. Você nem jejum faz. Como foi sua janela alimentar sem o jejum? O que você conseguiu? Se você não consegue, nem se alimentando numa extensão maior de tempo, fazer direito, o que te leva a crer que se eu colocar um jejum e te colocar fome envolvida no processo, você vai fazer direito. E fora que tem a questão da compulsão, né? Uma pessoa que para as pessoas que já têm risco, né? Comportamentos de risco para a compulsão alimentar, jamais poderiam fazer. Pode ser um agente ali acelerador. Exato, acelerador, e vai ser, né? Vai ser um precipitador, né? do episódio. Então... Isso também foi uma questão. E agora tem sido a inflamação, né? Agora porque é a bola da vez. As pessoas acham que inflamação sistêmica de baixo grau é causada por um alimento. A única coisa que causa uma inflamação imediata é um patógeno. Você entrou,
tá inflamado. E elas ficam buscando uma dieta não inflamatória ou desinflamatória. Não, e não é uma dieta. Se fosse uma dieta, eu tava feliz. Porque existem, né, estudos que Maneiras mostram de- padrões alimentares que têm indicadores anti-inflamatórios Sim. por possuírem uma série de alimentos Sim. que, em conjunto, em grandes refeições, com o tempo, levam o Levam- corpo a um padrão de não inflamação. Uhum. É, Mas o não é que- isso, as Não, pessoas é o não- alimento inflamatório. Ah, tá. Né? Então, Porque, tem que assim, tirar isso, glúten se eu continua tirar sendo isso, inflamatório, pronto. leite continua sendo inflamatório, açúcar é inflamatório. Nem açúcar é inflamatório. Açúcar não é inflamatório. O que é inflamatório é o excesso de açúcar, a constância da ingestão de É açúcar. o padrão Isto da é pessoa. inflamatório, mas açúcar tem na natureza. É de lá que ele foi tirado. Não, é que, né? e aí Ele não é gera, inflamatório. exatamente, aí gera esse tipo de coisa. Tem pessoas que têm pavor de fruta. Exato. Não. Né? Acho Recentemente que tem esse é na um internet mito, rolando um assim. mito de que você não pode misturar frutas. Outro dia uma pessoa me perguntou assim, numa conversa normal, assim, mas você come frutas? Aí eu fiz, Só mas 5 você, por mas dia. você não come? É só 5 por dia. Então, assim, É. isso realmente as pessoas começam a implementar na vida, né, de uma maneira desordenada, muitas vezes sem orientação de um profissional de saúde, e isso se torna Sim, perigoso, né? perigosíssimo. Então hoje eu falo, olha, tenha um profissional de saúde que você confia, né? Veja a formação desse profissional, veja quem ele é, qual é a formação, busca o lattes do profissional, para que você possa confiar. Né? Sim. Então investigue quem é o profissional para você se sentir segura. Sim, Tá segura? Você confia nesse profissional? Ótimo. Não tire mais dúvida com ninguém. sim. Que ele seja a sua fonte de filtro. E não a internet, E não a né? internet, o fulano, o ciclano, o beltrano e tal, que seja o seu profissional, né? E se for o seu médico, que seja o seu médico. Ele não é formado em nutrição, mas ele vai pesquisar, ele vai conversar com uma Sim, nutricionista, e de ele vai te repente vai voltar com a indicar uma informação, ele vai te nutricionista. indicar uma fonte segura de informação. Sim. Porque o que acontece no Google, minha gente, não acontece no PubMed. Não acontece, são coisas tão diferentes que acontecem lá. E da forma que é colocada, né? Exato. no Teve a fase Google também e- do magnésio. O magnésio, ele resolvia a vida de todo mundo, De ele tudo, curava ele resolvia depressão, tudo. ele fazia tudo. E aí todo mundo chegava no meu consultório Tomando muitas vezes magnésio. tomando. É. Então as pessoas chegam tomando suplementos assim, e muitas vezes, né, se fosse só o magnésio estava ótimo, mas Tava ótimo. de repente um não biodisponível, de repente algo que está causando uma alteração intestinal, gástrica importante. Então, Sim. o boom de informação, né, e muitas vezes desinformação, É. acaba levando pra gente um processo no consultório que é meia hora Só para explicar. só para o explicar que e tá resolver errado. o que Olha, foi que absorvido, foi aprendido na rede social. e que pode mais prejudicar do que ajudar. Que loucura, né? Eu acho que tem dois booms agora, esse da desinformação e a tal da pílula mágica, hein? E essa coisa das pessoas quererem um resultado imediato e essas injeções, enfim, como é que Eu tá fiquei pensando, que isso? pílula mágica é essa? Não chegou para mim no algoritmo Todas, ainda. né? Todas as pílulas mágicas. Eu achei que tinha né? alguma Acho que a do específica. momento agora são as injeções, Sim. mas assim, né? Sempre tem a pílula mágica da vez Sim. e sempre existe uma busca, né? A gente falando de comportamento alimentar, uma busca pela resolução, né? Assim, para amanhã, perder 5 quilos em 3 dias e o não esforço. Eu tenho feito um trabalho de responder muita caixinha de pergunta, porque na caixinha de pergunta que eu recebo as mais variadas, né? Geralmente quem me acompanha e está no meu feed são pessoas mais recorrentes, que consomem realmente conteúdo. Mas quando a gente abre caixinha de pergunta e responde, a gente tem as pessoas que passam por ali, que aqui é a oportunidade de eu perguntar para uma nutricionista uma dúvida, né? E eu respondi recentemente, né? A pergunta foi: estou incomodada com a minha gordura abdominal. Me dê uma dica para perdê-la rapidamente. E a minha resposta foi: você não recebeu ela rapidamente. Não tenho dica para perder Não tem rapidamente. milagre, querida. Porque não existe, né? Sim. E também falei bastante sobre a questão dos medicamentos. Então a gente precisa entender que eu sou nutricionista, né? Então eu não tenho autonomia para prescrição de medicamentos, e para que eu possa criticar um medicamento, eu tenho que ter estudado ele amplamente. Ou para que eu possa, né, elogiá-lo também. O que nós sabemos até o momento na ciência é que existe realmente uma oportunidade do tratamento para obesidade, para DM2, né, para diabetes mellitus tipo 2, grande, com estes novos medicamentos. Então, estes medicamentos realmente revolucionaram o tratamento da obesidade e da diabetes mellitus tipo E você 2. sabe que tem estudos até para Alzheimer, né? Mas que são bem preliminares ainda. Sim, né? mas que são para uma necessidade real. Exato. A gente está falando de uma doença crônica, ambas. Obesidade clínica é uma doença crônica. Diabetes mellitus tipo 2, outra doença crônica. O que é uma doença crônica? Você não vai se curar. Você vai entrar em remissão. Uhum. E
O tratamento é para o resto da vida. O que fica claro que estes medicamentos são medicamentos que serão acessados para que tenham um efeito para o resto da vida. Pelas pessoas que realmente Pelas precisam. pessoas que precisam. O uso recreativo desses medicamentos Maravilhoso, porque é bem isso que é tá uso acontecendo, né? recreativo. Uso Eu tenho um recreativo. casamento, vou usar. Eu tenho... Não, e meninas jovens e que precisam perder, sei lá, quero emagrecer, quero secar, aquilo que você falou, quero dar uma secadinha no abdômen. E O tomam, uso né? recreativo disso não se sabe, não foi estudado. Então começa por aí. Você está fazendo algo que nunca foi estudado. Para você colocar um medicamento para uso de obesidade, de diabetes mellitus tipo 2, existe uma pesquisa gigante até a aprovação acontecer pelo FDA, pela Anvisa. Sim. Estas meninas e meninos, tá, estão fazendo um uso E recreativo de uma senhoras até. medicação. Tem muita e gente senhoras, mais velha de um medicamento que não foi estudado para desta aquilo. forma. Não se sabe o que pode acontecer usando de uma forma recreativa, começa e para, começa e para. E a grande questão é, se você usa de forma recreativa, você vai ver que o resultado só acontece enquanto você está usando. A hora que você para, o rebote também acontece. Sim. E existe um risco muito maior em você flutuar na balança do que você se manter no mesmo peso, mesmo quando em sobrepeso. Sim. O seu risco metabólico é muito maior. Então, estas questões são questões que nós precisamos falar mais nas redes. Sim. Eu não sou contra medicamento, principalmente para aqueles que precisam. Eles têm um uso, né? E eles uma fazem a necessidade. diferença. Para quem Sim. tem obesidade, para quem tem diabetes mellitus tipo 2, Sim. você vê o tratamento fazer assim. Sim. E aquela pessoa mudar. Né? Ela volta para a vida. Ela fala, não acredito, eu estou funcionando normal. Né? Eu consigo agora seguir um cardápio, eu consigo. Sim. Porque ela volta a funcionar como ela alguém que não tem a obesidade ou a ajuda diabetes mellitus. extra, né? É o que eu acho que está acontecendo Agora, com esse uso indiscriminado. É que as aí pessoas a pessoa estão inibindo fome. Exato, e elas não olham justamente para o que a gente está aqui há uma hora falando, Exato. né? Elas não olham para os sentimentos, elas não olham para as emoções, elas não olham para os gatilhos, elas não olham para nada, elas não olham para si, elas querem um agente externo que venha ali, façam ela parar de comer. E a grande preocupação também é que existe a questão do medicamento, todo medicamento tem efeito colateral. Só que quando a gente fala de uma doença, o efeito na doença e nos sintomas da doença, se esses efeitos forem maior do que o risco do efeito colateral, é válido. Tá tudo certo. Agora, me fale, perder 2 quilos versus uma pessoa que não tem todos doença os efeitos nenhuma, colaterais da medicação, não tem como. Né? Isso que assim, é tudo muito novo, né? Eu imagino que não irão existe aparecer. Estudo. Não existe. O que vai acontecer, nós vamos saber daqui a E talvez tempo, até tenham né? estudos para um corpo que precise, mas e para um Mas corpo não para o saudável, recreativo. né? Ninguém vai Porque fazer, ninguém vamos vai usar estudar, recreativamente isso aqui num estudo e ver o que acontece. Vamos dar aí para um não pessoal que foi não estudado. precisa. Não existe é muito isso, recente. né? Então, essa é a grande preocupação. E a gente sabe que esses medicamentos, né, quando utilizados sem a intervenção nutricional, a intervenção de um médico, né, sem um acompanhamento realmente de mudança de alimentação, o que acontece é que leva as pessoas a um estado de desnutrição, Sim, deficiência muita perda de massa magra, extrema né? perda de massa magra e óssea. Sim. Ah, então, assim, É estamos muito aí com complicado, a um pessoa não risco come, grande né? de... E quando a gente fala, né, em longevidade, a gente sabe o quanto os músculos são importantes, né? E os ossos lá pra frente, e aí, né? E um cérebro, né, com neuroplasticidade, com suficiência de nutrientes para que ele possa funcionar. Então, é perigoso. Sim. E, obviamente, que, para mim, a grande questão aqui que também tem que mudar, que é o que eu falei, é difícil a gente querer mudar isso aqui. Sim. A gente ia mudar isso aqui se esse medicamento, fosse né? proibidíssimo, né? Só prescrição controlada. Não, tem até Prescrição controlada. E, bom, a gente tá aqui falando de comportamento alimentar e a gente falou um pouquinho também antes de começar sobre menopausa. E me veio aqui de te perguntar como fica essa questão do comportamento alimentar na menopausa? Como é que as suas pacientes, você sente que piora, melhora? Quem não tinha nada, de repente passa a ter questões? Acho que isso é uma coisa legal da gente falar, Sim. até pra gente se preparar, né? Sim. Existe um marco, né, inclusive para a questão da satisfação corporal, a adolescência e a menopausa. Então, os estudos mostram que existe uma queda de satisfação corporal na adolescência. Sim. Que é a hora e que o na corpo menopausa. muda, né? Os hormônios mudam. Sim. E o corpo muda. E o hormônio também conduz saciedade e fome, o hormônio também conduz aumento e redução de peso e distribuição de composição corporal. Tá? Então, o que acontece com essa mulher? Na pré-menopausa, né, ali no climatério, começa no climatério e aí culmina na menopausa, é uma alteração de composição corporal. É muito diferente o que acontece com o corpo nesse período, frente aos mesmos estímulos. De metabolismo Então, e tudo, o mesmo né? estímulo não traz o mesmo resultado, né? Então, começa assim. Fora que
às vezes até sem perceber, essa mulher está se alimentando de uma forma diferente, com uma distribuição diferente de macronutrientes, por conta dessa mudança hormonal, dessa queda hormonal que Ela passa a acontece, ter necessidades diferentes e uma necessidade, inclusive, de resposta de estímulo de recompensa diferente por conta desse período. Uhum. Então, existe uma alteração do sono que também altera o humor, que também altera a Hormônios de alimentação, fome e saciedade. que altera né? hormônios de fome e saciedade, Ai, altera meu Deus, como é clearance complicado. de glicose, né? Então, Uhum. pode aí deixar essa mulher mais propensa a uma pré-diabetes, a uma diabetes. Então, existe uma necessidade da gente olhar para essa mulher e para essa Porque isso fase. pode desencadear um comportamento alimentar. Isso pode desencadear comportamentos alimentares disfuncionais. É uma fase de vulnerabilidade, assim como a adolescência. Então, é o momento da gente realmente buscar um profissional. E não o momento da menopausa, mas se você tem aí seus 40, 45 anos, já busque informação com um profissional de preferência a respeito dessa fase. Quais vão ser as alterações, o que você vai sentir, para que você possa Pra já ir se estar presente, adaptando, né? monitorando É, esses acontecimentos e implementando estratégias no início deles. Sim. Porque senão você também vai aprender outros comportamentos ao longo E aí aí de vai ser 10 anos de mais climatério. Exato, E quando vier a exato. menopausa, Porque a menopausa com não é uma ausência- coisa assim, ai, amanhã. É um marco, né? Ela é uma data, Mas mas as ela alterações começou a hormonais, elas acontecer começam bem muito antes. antes, Então, né? se você se monitora ao longo desse período, se você implementa estratégias e hábitos diferentes ao longo de um período, é muito mais Você se fácil. prepara. Quando né? a sua defesa hormonal ali não está mais Sim. presente, você conseguir travar essa guerra Sim, fisiológica. sim. Até porque a saúde mental é uma questão, Exato. né, no climatério. Exato. Que a gente estava justamente comentando. Eu falei, eu não tenho nenhum sinal e sintoma, a não ser os 10 últimos dias do meu ciclo parece uma depressão. E eu Olha. sei que não é, porque os E você outros 20 nunca eu tô teve feliz e isso, saltitante. exato. Né? Então, eu nunca tive isso antes. Então, são questões que a gente precisa entender. Porque quantas decisões eu posso tomar nesses 10 dias que eu vou me arrepender depois, sim. sem entender e monitorar O que está poxa, acontecendo com você, eu estou né? nessa fase do ciclo, eu tive uma Exato, queda, de repente, hormonal. Então, Mas, mais uma vez, né, a importância do autoconhecimento, da Exato. autoobservação, né? do Acho que automonitoramento. tudo isso que a gente falou aqui hoje, assim, o primeiro passo é você estar presente, estar consciente, É você se né? encontrar tornar com você. o maior especialista em você mesmo, né? Uhum. Porque a gente percebe, assim, se você, né, prestar atenção, você consegue identificar, assim, os menores sinais, os menores sintomas, E, cara, né? você sabe que tratar uma pessoa que se conhece é tão mais fácil. Porque ela Tem uma sabe, troca, né? não, ela te entrega o sinal e sintoma que você precisa para intervir. Sim. Enquanto a pessoa que não se conhece, que não se monitora, ela quer a sua ajuda, mas ela não sabe te dizer exatamente o que mudou, o que está acontecendo. Ela não tem essa percepção. E não há nada mais rico e valioso numa intervenção do que a avaliação de sinais e sintomas. Sim. Não há nada melhor. Pode padrão trazer ouro, muito mais vai do para que um além de um exame. exame, mas muito além. Né? Porque muitas vezes, antes do exame mudar, o sinal e sintoma Sim, já e está melhora presente. até a tua interpretação dos exames, Então, né? isso é tão importante, né? Quando você vai a uma consulta, você se conhecer e saber dizer exatamente o que está acontecendo, tá? Por ter monitorado, por ter percebido, faz com que a intervenção do profissional seja muito Sim. mais acertada. Sim, uma via de duas né? mãos, né? E acho que uma via de duas mãos até nesse comportamento. Porque uma vez que você está presente, é aquilo que a gente estava falando. Você pode não resolver, você não vai resolver um comportamento, uma compulsão, Em uma uma consulta de e jeito nem em nenhum. um mês, né? É uma Não. coisa, a gente sabe que é um caminho, uma jornada a Exato. ser trilhada. Sim. Mas quando você joga luz, né? Quando você traz para consciência, você já está com o radar ligado, né? Então não é na primeira vez que você vai de repente conseguir identificar que emoção é essa, se o sentimento, é emoção, é o que está realmente me fazendo, né, me alimentar de forma inconsciente, mas você vai trazendo, né? Você vai trazendo para a superfície, né? Sim. E isso, com o tempo, vai criando ali uma estrutura emocional que aí é capaz de proporcionar mudança, né? E a forma como você reage ao mundo também muda, né? É. Você reage diferente. Então, você constrói um ambiente diferente a partir de você. Sim. E é super importante. E dessa forma, acho que é muito mais fácil aí de ter disciplina, de ter motivação, né? Motivação é motivos para a ação, Sim, né? exato. Que motivo você vai ter para ação? E vem de dentro de você, né? Não assim, essa busca, né? Que a gente tá. Tudo que a gente falou aqui traz também, né? Uma busca por informação
fora, é tudo fora, né? É o modelo que tá fora, é querer fazer igual ao outro. Em todas as áreas. Isso acaba se replicando para todas as áreas. Nessa leva de caixinhas, né, de perguntas que eu coloquei lá no meu Instagram, me perguntaram: você fez o seu mestrado? Você acha que eu devo fazer meu mestrado assim que eu me formar? Eu falei: eu não acho nada, porque eu não conheço sua vida. Eu não sei o que você quer fazer depois de se formar, se você precisa trabalhar, se você pode se dar o luxo de ficar mais 2 anos estudando. Então, eu não acho nada. Eu acho que você precisa olhar a sua vida e fazer o seu plano. A sua análise, o seu plano. Porque a vida é tua, né? Exatamente. Você vai ser a pessoa que vai ter que lidar com aquela consequência. Você vai ser a pessoa que vai ter que se encontrar com você mesma quando ninguém mais estiver vendo. E principalmente na saúde. Na saúde Eu acho que a gente faz escolhas, a gente escolhe tantas coisas, né? Eu sempre dou esse exemplo, a gente vai trocar de carro, aí você pesquisa, você se informa, você vê qual é a melhor opção para você, vai escolher a escola do filho. Eu tenho amigas que estão grávidas e que já estão vendo que escola o filho... E por que a gente não faz isso quando se tratam das escolhas alimentares, dos hábitos, da atividade física, né? De se preocupar com o sono. A gente precisa aprender realmente, né? E é muito mais difícil, cuidar né? dessas escolhas. É muito mais difícil cuidar de si do que cuidar do outro. Exato. Porque quando a gente cuida do outro, a gente tem um retorno imediato. Uma gratidão imediata. Sim. Uma devolutiva imediata. Sim. Quando a gente cuida da gente, se a gente não estiver muito presente, a gente nem percebe o que está voltando. Exatamente. Né? Mas então... é que é por conta dessa desconexão, né? Eu sempre falo, quando a gente fala de longevidade, parece que a longevidade é uma coisa assim, lá quando você tiver 80 anos, né? Então, eu acho que as pessoas muitas vezes não têm essa motivação para cuidar da saúde agora, porque fala... agora eu tô bem, né? Eu vou colher... quando eu tiver 80 anos também tá bom. Eu quero mais morrer logo pra não... E não é assim. A gente, né, depois de uma certa idade, né? Eu que já Essa tô... frase, eu nunca imaginei que eu ia dizer isso depois de uma certa idade. Mas a gente tá nesse momento de dizer essa frase. A gente está nessa certa idade, né? A gente tá ali meio que no meio da vida, idade, né? Dessa vida. E a gente começa a entender que a longevidade eu já colho os frutos amanhã. Eu colho semana que vem. Não, né? A gente tá colhendo agora. Com certeza, né? Pelas nossas escolhas a vida inteira, a gente já tá, né? Tá tudo lindo, não é maravilhoso. É o que a gente chama de health span agora, né? Não é nem a longevidade, mas é que qualidade de vida você vai ter. Não importa quantos anos chegar, não adianta você viver 100 anos e ficar 20 desses anos numa cama ou, né, numa situação ali que não... Então, é realmente você ter energia, você ter essa vitalidade, você ter a cabeça boa, né? Porque que adianta também... Um filósofo que eu gosto muito uma vez disse que a morte te encontre viva. Exatamente. E eu acho que é isso que é longevidade, né? Exato. Que a morte me encontre viva. Exato, né? E eu já estava refletindo, né? Eu não sei quando vai ao ar esse podcast, mas amanhã eu faço 50 anos. Ai, que maravilhosa, né, gente? E eu estava refletindo justamente sobre isso. Eu acho que muito da juventude, né? O número tá aí, o número pesa, não tem jeito, né? Sim. Ninguém fica, tô super feliz que cheguei envelhecer nos 50, não é fácil, né? Mas eu acho que tudo depende muito de como você encara isso, né? De como você da sua vitalidade. Como você tá vivendo isso, né? Exato, de você saber que você tá dando o teu melhor, que você todos os dias você acorda com disposição para fazer melhor no dia seguinte, né? E de ter esse brilho nos olhos, essa paixão pela vida. Eu acho que isso muda tudo, né? Muda tudo. E quando a gente fala de saúde é a mesma coisa, você começa a ver resultado, você começa a ficar, né, isso, encontrar o prazer, na verdade, eu acho que isso é um grande virador de chave aí, de você, né? A gente busca tanto prazer em açúcar, em coisas que são, né, que vão causar mal à sua saúde. É o prazer imediato, na verdade. Exato, e você buscar o prazer nessas coisas maravilhosas, né? De você poder ver que você tá, né, ficando mais velho e com a saúde cada vez melhor. E aí, você tá falando isso, eu tô aqui pensando, e como que as pessoas vão ter essa paciência, né? Se agora tudo é em 15 segundos que acontece. Então, a gente precisa, inclusive, uma das coisas que a gente precisa falar, né? Se afaste um pouco do online e viva mais também os momentos, o presencial, né? Porque senão a gente, antes de gravar aqui, a gente tava com o celular, aí a gente falou, não, vamos deixar o celular lá fora? Não vai acontecer nada, a gente não vai usar ele agora. Ninguém vai morrer, né? A gente é da época que deixavam um recado em casa com a minha mãe. Né? Não, e o pior não era isso, você discava assim, ó. Você demorava 6 horas pra discar. E às vezes dava ocupado. Aí você tinha que começar de novo. Exato. 2. E eu brinco até, né? Quando a gente vê as adolescentes, né? Minha filha, hoje em dia eles paquerando, não é nem pelo WhatsApp. Eles pelo falam no Snapchat. Nossa, manda fotinho e não sei o quê. Gente, na minha época, os meninos tinham que ser muito mais corajosos. Eles tinham que ligar e correr o risco do meu pai atender o telefone. E aquela coisa do irmão mais novo. Olha como você construía resiliência na nossa época. E ainda ficar atento pra ver se ninguém ia pegar na extensão. E escutar sua conversa. Exatamente. Né? Eles não sabem nem o que é extensão hoje em dia. Não.
É por isso que a gente fala a frase da nossa época. Né, da Chama nossa certidão de nascimento amarelada, né? exatamente. Mas a Mas vida tá enfim, brilhante, é isso que importa. exatamente, né, e eu acho que a gente tem que construir, né, claro que a gente não vai regredir, mas voltar um pouco, né, a Sim, essa essência, né, sim. acho que isso é Ninguém vai, né, jogar fora o telefone, porque quando os postes de luz chegaram, também fizeram uma revolução. Ninguém queria poste. ninguém quer luz. Todo mundo queria o lampião, né? Não tem, é um É. absurdo. Obviamente que a gente não é contra, mas a gente precisa dosar, né? Porque tá muito ali. Parece aquele brinquedinho que a gente tinha da nossa época também, Tamagotchi, é da sua época? É um Tamagotchinho. É isso, né? A pessoa tá grudada num telefone o tempo inteiro. Exato. Eu acho que a gente tá naquele pico, né, eu acho que a tendência são as coisas se Eu equilibrarem, achei o máximo que tomara. proibiram nas escolas, mas tá vendo? Descobriram que faz mal, as escolas não podem mais. Ninguém Sim. mais E pode olha, eu vou usar te o falar que telefone. faz muita diferença, Faz muita viu. diferença, claro que sim. E aí, dá para proibir na escola também um monte de coisa que a gente não quer na cantina? Vamos fazer essa campanha? Porque, né? Com certeza. Da mesma forma que com o celular não certeza. pode estar ali, outras coisas não podem estar ali, porque também fazem mal para as nossas crianças e adolescentes, né? Exato. É um trabalho de todos, né? É. Não tem jeito. Beta, olha, eu poderia ficar aqui mais umas 4 horas Eu também, conversando. dá pra fazer A gente 12 fica aqui, episódios né, em um dia aqui batendo com a gente. papo. Também. Eu espero que vocês tenham gostado. E que a gente tenha esclarecido aí um pouco dessas dúvidas, Sim, né? foi um prazer bater esse papo com prazer foi você. meu. Você é sempre bem-vinda. Voltarei Sua sempre. casa. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada a você, Ká. Foi um prazer. Um beijo para todos vocês. E para você que nos ouviu até aqui, muito obrigada pela companhia. Inscreva-se em nosso canal para não perder nenhum conteúdo como esse. Avalie o Pura Vida Cast, de preferência com 5 estrelas, e dê um like aqui nesse vídeo também. E não se esqueça de compartilhar com quem você acha que também vai gostar desse conteúdo. E eu tenho mais uma dica extra. Se você quer aprender com profissionais e especialistas que entendem tudo sobre saúde e nutrição, acesse o Pura Vida Prime, uma plataforma. E eu tenho mais uma dica exclusiva. Se você quer aprender mais, com profundidade, com profissionais especialistas em assuntos de saúde e nutrição, acesse o Pura Vida Prime, a plataforma exclusiva de conteúdo da Pura Vida, totalmente gratuita. E esse foi mais um episódio do Pura Vida Cast, um novo caminho para te nutrir com as escolhas mais saudáveis. Um beijo e até a próxima!